inimigos do avivamento. Semana passada falamos sobre incredulidade e hoje vamos falar sobre a inveja. Pastor, existe inveja na igreja? Existe. Se não existisse, não estava escrito na Bíblia, mas existe. E hoje eu enviei a minha mensagem de agora à noite para a equipe, e um deles da equipe disse assim: aí pastor, para aproveitar o tema, aí me mandou um carro lindo que comprou. Aleluia! Aí a gente sente aquela dorzinha lá no coração, lá no fundo assim, que fica moendo a gente. Isso é inveja. Eu não fiquei assim não, irmãos. Mas sabe quando alguém prospera, que você olha assim, pode ver que está desviando, e a pessoa chega com uma roupa bonita, ao invés de você elogiar, você fala assim: essa roupa aí ele está roubando. Pode ver que está endividado, mas está tirando onda com isso ali. Isso aí é princípio de um mal chamado inveja, que está entre nós e às vezes nós não percebemos. As pessoas melhoram e a gente critica. As pessoas se aproximam e a gente desconfia. As pessoas querem mais a sua companhia e as pessoas que estão olhando de fora não olham com bons olhos, porque afinal de contas, todos me seguiam, agora estão seguindo o pastor George, e a gente começa a ficar perseguindo outras pessoas. Já viram isso? Cuidado, porque estes sentimentos são nocivos a você, são nocivos à igreja e não vão te fazer ir para o próximo nível, o próximo degrau na sua vida cristã. Profissionalmente, você deve aprender a celebrar as conquistas dos outros. Hoje, por exemplo, a Jussara e o William estão fazendo 9 anos de casados. Olha aí. O William não está aí ainda não, né? Ainda não chegou, ele vai chegar. Então nós vamos aprender a celebrar. Quando a gente celebra a conquista dos outros, a nossa está a caminho. Quando a gente se alegra, quando o outro vai para outro nível, vocês estão abrindo as portas para que também a sua vida, a sua casa, receba as bênçãos do Senhor. Mas quando a gente deixa entrar a inveja, quando a gente deixa que este sentimento terrível invada o nosso coração, o que começa a acontecer é tudo isso que vamos aprender hoje com a palavra de Deus. Então vamos ler o texto de Atos, capítulo 5, dos versos 17 a 33. É um texto longo, mas elucidativo. Só a leitura já vai fazer muita diferença para mim e para você, para que vocês possam entender, assim como eu tenho entendido, da vontade de Deus para este tempo. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Você pode falar comigo? Muita inveja? Muita inveja. Ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere, e voltando relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto.
Neste momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Senhor, a nossa oração nesta noite é que não haja no nosso coração um sentimento tão nefasto, sombrio, perigoso como a inveja. Porque homens e mulheres cheios de inveja têm o potencial de prender, amordaçar, matar. Estes são os frutos desta raiz perniciosa chamada inveja. Que possamos entender, compreender, apreender e colocar em prática em nossa vida, para que o avivamento não seja fechado, mas aberto a nós e a todas as outras pessoas. Que este inimigo seja destruído de nossas vidas e do meio da tua igreja, caso haja, em nome de Jesus. Amém e amém. Sejam muito bem-vindos então à segunda mensagem da série Inimigos do Avivamento. Avivamento é a diretriz espiritual para a nossa igreja em 2025. Viver o verdadeiro avivamento é a experiência que deve ser buscada com toda ênfase e alegria por cada um de nós. E nós vamos experimentar mais de Deus à medida que Efésios 5, 17 a 19 fizer parte do nosso ideário de vida. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Você vai se encher de Jesus, e este enchimento vai te trazer uma linguagem plena do céu. E você agora, como ministrador das coisas de cima, você vai ser separado por Deus de todo sentimento mau que vem por meio dos nossos pensamentos e atitudes. A série visa apontar os inimigos do verdadeiro avivamento e o que devemos fazer para não sermos enganados ou desenvolvermos desconfianças quando o verdadeiro avivamento acontecer. Queridos, o que os apóstolos estavam vivendo e derramando sobre o povo de Israel e sobre todos aqueles que vinham de cidades, era o testemunho do Cristo que foi crucificado, morreu e ressuscitou para perdoar os pecados. Era esta mensagem que estava trazendo libertação, estava trazendo vida, estava trazendo alegria, e com tudo isto, sinais, maravilhas, curas,
momentos extraordinários as pessoas estavam vivendo. E pessoas religiosas, pessoas que eram da liderança, sacerdotes, sumos sacerdotes, saduceus, ou seja, todas as autoridades religiosas de Israel, não estavam nem um pouquinho preocupados ou felizes, alegres por tudo que estavam vendo. Eles se deixaram mover por grande inveja dos apóstolos e daqueles que aprendiam e se derramavam na presença do Senhor, entregavam o coração a Jesus, acreditavam nas suas promessas. E nós precisamos ter muita atenção e muito cuidado, porque quando Deus, e isso vai acontecer, coisas grandes e firmes, que nós não sabemos, virão sobre esta igreja, virão sobre a sua casa, virão sobre a sua família, virão sobre a minha vida, virá sobre os seus negócios. Estas coisas grandes e firmes, quando elas vierem, se nós não estivermos preparados para receber, a gente pode colocar tudo a perder. E desenvolvermos tudo de errado que pode acontecer também em tempos de avivamento. É por isso que Deus está nos dando a oportunidade de apresentarmos aos irmãos esta série. Já falamos sobre incredulidade, hoje falaremos sobre inveja. Vamos falar na próxima quinta-feira, querendo Deus, sobre desonestidade. Pastor, existe crente desonesto? Existe, irmãos? Existe. E isso faz um mal terrível, joga o nome da igreja, o nome da sua comunidade na lama, porque fica todo mundo mal falado. Naquela igreja, as pessoas generalizam, tem um, tem dois, só na PIBAN que não tem, aleluia, amém, irmãos? Pergunta ao vizinho aí, você honra com a sua palavra? Pergunta ele aí, você honra? Você é honesto? Fala com ele aí. Queridos, nós precisamos aprender que estas coisas nos afastam da possibilidade de vivermos plenamente o avivamento. E na última quinta-feira, querendo Deus, 31/10, nós vamos falar sobre o ensino errado acerca do avivamento. E então, ensinos errados, ou seja, fora da Bíblia. Hoje eu recebi um vídeo, meu Deus, eu mandei para alguns aqui, eu acho, e é para rir, para não chorar, é para rir, de coisas que acontecem no meio do povo, espalhado aí, que eu vou enviar para o grupo da igreja, tá? Então quem não está no grupo, não pastor, não quero mais grupo, depois você me passa o seu telefone que eu te mando. Mas você tem internet, quem aqui tem internet? Você tem internet? Tem acesso ao YouTube e outras coisas mais? Você já viu algumas coisas assim, tremendas, né, para não dizer o contrário, que acontecem em alguns arraiais, sob o pretexto de que é avivamento? E nós precisamos tomar cuidado e abraçarmos o avivamento que só a palavra pode trazer. Inimigos do avivamento, vamos falar hoje sobre a inveja. Apontada como um dos 7 pecados capitais, a inveja assim é reconhecida em razão de, a partir dela, ou seja, ela é a raiz de muitos males e pecados que vêm. Então você não vê inveja, você vê o fruto que ela produz. Pelos frutos conhecereis, é pelo fruto que a gente conhece. A forma como você lida com as conquistas dos outros e até a sua própria, às vezes na sua família, a forma como você age, a forma como você faz a coisa acontecer, isso aí são frutos. E esses frutos mostram o que você realmente é. Como você pensa, você vai agir. A inveja é um inimigo ativo do avivamento. Inveja é sentimento de ódio, desgosto ou pesar que é provocado pelo bem-estar ou pela prosperidade ou felicidade de outrem. Desejo muito forte de possuir ou desfrutar de algum bem possuído ou desfrutado por outra pessoa. Avidez, cobiça,
cupidez. Você já se sentiu assim? Olhando o bem de alguém e ficar com ódio, com raiva? Eu tenho certeza que não. Aí é demais, né, irmãos? Mas se a gente não prestar atenção, fica uma pontinha de ressentimento lá, porque o outro tem e eu não tenho. Quem foi que falou aí? Falou baixinho. Lembra daquela brincadeira? Eu tenho, você não tem. Lembra disso? A Bíblia diz que a igreja do Novo Testamento, ela tinha tudo em comum, para que todos tivessem acesso ao que todos tinham. Então, se você tem algo, você é cristão e tem algo muito bom, compartilhe com os outros, abençoe a vida dos outros, permita que os outros participem da sua alegria. Quando a gente tem o coração bom, queridos, quando nós estamos cheios de Deus, e quando nós estamos cheios do Espírito Santo, tudo que nós temos é para servir as pessoas. Está emprestado, nós somos mordomos, nós estamos prontos para ajudar, para compartilhar. Queridos, é muito bonito que uma igreja esteja buscando o avivamento, mas nós precisamos nos libertar de muitas coisas que atrapalham ou que impedem que este avivamento da parte de Deus venha. A palavra hebraica para inveja é quiná, e significa literalmente ambição desmedida. Na Bíblia, a inveja é considerada uma doença da alma. Em Provérbios 14:30, Salomão a chama de podridão dos ossos. E o texto está assim: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é o quê? Mas que desânimo é esse? Leia esse verso aí para mim. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Uma versão mais atualizada é o câncer dos ossos. E nós precisamos entender que, se não vigiarmos, estes sentimentos podem chegar e bater à nossa porta. E nós precisamos identificá-los para que não se criem raízes de inveja no nosso coração. E Salomão quis dizer que a pessoa invejosa está doente física, emocional e espiritualmente. A Bíblia também mostra que é muito prejudicial e negativa a inveja no seio da igreja, corpo de Cristo. Vamos ler juntos Gálatas 5:26, nova tradução na linguagem de hoje. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Se Paulo está tratando disso, se Salomão está tratando disso, se nós vemos de Gênesis a Apocalipse pessoas invejosas e o que elas fizeram. Olhem para Saul. Qual era o coração de Saul? Olhem para Acã. Olhe o coração de Acã. Olhe para os corações daqueles que fizeram muito mal ao povo de Israel. Eu não quero reproduzir isso na minha vida, e nem você. Amém, queridos? Eu não quero reproduzir inveja em nenhum nível, nenhum. Eu tenho que aprender a criar um bloqueio, um escudo contra esse sentimento. E o escudo mais eficaz para você vencer isso e não deixar que isso cresça, é não desdenhar da conquista do outro, mas valorizar. Nossa, a pessoa está tão feliz com isso. É o início. É o início na sua vida, e você não sabe o que é. Quando você entender que o que traz alegria ao outro deve ser motivo de sua alegria também,
você já está colocando um escudo para que você não se torne amanhã um invejoso. Ou mostre com clareza o fruto que está dentro de você. Então, cuidado, para que você não seja fisgado por esse sentimento. Aprenda a valorizar o que os outros fazem. Nossa, não tinha ninguém melhor para fazer essa ornamentação, não? Não é melhor você honrar e abençoar quem fez? Quem se dispôs? Nossa, não tinha ninguém melhor para fazer esse vídeo, não? Não é melhor você honrar a quem fez? E dizer assim, olha, eu posso ajudar aí, vai ficar muito melhor. A inveja é mais sutil do que a gente imagina, queridos. E repito, ninguém vê inveja no outro, só vê o fruto. Não se conhece o fruto pela árvore, é a árvore pelo fruto. Então, nós precisamos desenvolver um coração mais amável, mais dócil, mais receptivo ao que as pessoas fazem, ao que falam, como falam, por que falam. Nós precisamos ver e enxergar o melhor nas pessoas, e assim a gente vai criando um escudo para que este sentimento não nos assalte. Por isso, não podemos permitir que nossos membros desenvolvam tais sentimentos, pois deixá-los crescer só trará frutos amargosos para si e para os outros. Talvez você não consiga entender o que aconteceu lá na sua história, talvez você não consiga entender o que aconteceu na sua família, talvez você não tenha noção do porquê aconteceu isso na igreja. Ambientes de crítica, prestem atenção, críticos. Você que tem o hábito de criticar tudo e todos, prestem atenção. Este ambiente gera inveja, orgulho, maledicência e divisão, contaminação, doença, e você não sabe disso. Querem ver uma coisa? Pai e mãe cristãos, filhos crescendo, e os pais chegam em casa, que pastor é isso, pastor é aquilo, pastor não presta, pastor não vale nada. Seus filhos não vão querer saber de igreja. Eu vou cantar? Vou cantar nada? Eu ouço aí no pátio, pessoal criticando, falando mal, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu que vou... Não, eu não. Comece a valorizar quem está fazendo. Aprenda a motivar. Aprenda a motivar quem está fazendo. Todas as pessoas que sobem aqui para pregar, todas, eu mando uma mensagem para ela: aleluia, Deus te usou, que bênção, que maravilha, você vai crescer. É isso, queridos, é isso que a gente precisa começar a fazer. Quando o ambiente sai da crítica e vem honra para o outro, bênção para o outro se motiva, e ele diz assim: eu vou estudar um pouquinho mais, eu vou melhorar um pouquinho mais, da próxima vez eu vou fazer melhor. O Lucas hoje fez um solo de guitarra que eu não vou esquecer, aleluia, glória a Deus, parabéns Lucas, isso aí Lucas, melhore mais Lucas, o que você está precisando Lucas? É um pedal novo? Aleluia, eu não tenho dinheiro não, mas o irmão lá tem, vou falar com ele, vai te dar um pedal novo. Queridos, quando você cria no seu entorno um ambiente de louvor, de adoração, de cuidado, você está evitando que Satanás leve a sua crítica. Sabe, você fala uma coisa num contexto de conversa, Satanás leva e distorce tudo. Distorce ou não distorce? Quem já viveu isso aí? Pode levantar a mão assim: ih pastor, já, ih. Por isso, Davi disse assim: Senhor, coloca um freio na minha boca, que as nossas bocas, os nossos lábios, que a nossa língua seja só para providenciar graça. Graça, graça, graça. Elogie mais, valorize mais.
E você vai estar criando aí uma barreira enorme para que outros sentimentos não venham sobre a sua vida. Talvez alguém tenha dificuldade em identificar inveja em seu coração. Entretanto, o ensino de Jesus aponta para os frutos advindos deste terrível sentimento que acomete boa parte das pessoas, sem que elas saibam que a raiz do problema é a inveja. Vejam, Mateus 7, de 15 a 20. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Vamos de novo, esse último verso, verso 20. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Então, infelizmente, não dá para você identificar o problema quando ele ainda está na raiz. Raiz, queridos, está debaixo do solo, raiz está escondido, mas a árvore cresce e o fruto aparece, contaminando, enfermando, dividindo, trazendo dor e tristeza, e você não sabia que você estava enraizado, não em Cristo, mas na inveja. Este inimigo do avivamento é sorrateiro, mesquinho e tremendamente perigoso, pois só conseguirão identificá-lo quando seus frutos aparecerem. Verso 17 do capítulo 5 de Atos vai nos dizer: levantando-se porém o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Quem eram os sacerdotes e saduceus? Quem eram esses invejosos que estavam liderando o povo de Deus em Jerusalém nos dias de Jesus e nos dias dos apóstolos? Os sacerdotes eram homens que cuidavam da casa de Deus e do povo. Cuidado, homens de Deus. Cuidado, levitas, cantores, todos que servem na casa do Senhor. Cuidado, para que não sejamos considerados apenas religiosos, que fazemos no templo os nossos sacrifícios de louvor, de adoração, o culto dito racional, mas quando saímos daqui, nós não frutificamos como deveríamos frutificar. É pelo que produzimos lá fora que seremos conhecidos ou reconhecidos como tais. Os sacerdotes estavam voltados para as coisas religiosas, mas longe de Deus, longe do Espírito Santo, longe do avivamento que estava acontecendo naqueles dias. É possível que nós estejamos dentro da casa de Deus, e Deus está fazendo coisas extraordinárias no coração de muitos, e nós não estarmos usufruindo e bebendo e se alegrando, bebendo água, tá, irmãos? Água do Espírito. Repita comigo: bebendo água do Espírito. Que hoje em dia é um tal de fazer corte, né? Aí eles cortam só a parte que você fala, feliz bebendo, aí corta, e pastor lá da igreja batista mandando todo mundo beber. Não é isso não, irmãos. Não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito. O Espírito Santo é conhecido também como fogo, mas também como água. Pois bem, eles cuidavam da casa de Deus,
Na Bíblia, o sacerdote oferecia sacrifícios de louvor a Deus, ensinava o povo a obedecer a Deus e tomava conta do templo. O trabalho principal de um sacerdote era representar um grupo de pessoas em rituais religiosos, restabelecendo a comunhão entre Deus e os homens. Na Bíblia Sagrada, os saduceus eram um partido político. Que problema, hein? Era um partido político, religioso e econômico dominante na época de Jesus. Eles eram uma elite aristocrática. Eles eram considerados os melhores. Eram de poderio econômico. Eles detinham toda a autoridade no templo. Eles cuidavam das coisas religiosas. Eles também sacrificavam. Eles eram uma elite aristocrática que cuidava de uma grande parte do sacerdócio e viviam no sinédrio, o conselho da cidade. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. As pessoas que estavam cheias de inveja do que o Espírito Santo estava realizando naqueles dias, não eram pessoas indoutas, sem cultura, sem conhecimento de causa, da palavra, das promessas, não. O que eles não queriam era perder a posição que tinham diante do povo. O que eles não queriam era aceitar que o novo de Deus chegou. O que eles não queriam era aceitar que agora o Espírito Santo havia sido derramado sobre todos e que todos agora tinham acesso livre e irrestrito à presença de Deus. O véu do templo se rasgou. A função deles havia acabado, mas eles não queriam aceitar isso. Eles não queriam perder o lugar de posição. E por causa disso, eles perseguiram, prenderam, mataram. E às vezes, sem que a gente perceba, nós somos levados a vivermos uma vida exatamente semelhante a estes que no passado estavam à frente do povo. Observem como os saduceus acreditavam. No que eles acreditavam? Eram materialistas e não acreditavam na ressurreição nem nos anjos. Estavam à frente do povo. Não se assuste com o que eu vou dizer. Tem muita gente que já não acredita mais nem no poder do Espírito Santo. Hoje. Não acreditam que coisas grandes e firmes podem acontecer e estão acontecendo. Às vezes têm a capacidade de enxergar naturalmente, mas no mundo espiritual estão cegos. Por isso não se arrependem. Por isso não vem a consagração às quartas-feiras, 7 da manhã. Por isso que não vem às 8 horas da manhã no domingo. Por isso que não vem às 18 horas para orar. Por isso que não busca o Senhor. Por isso que não evangeliza. Por isso que não vem à tenda de oração para abençoar as pessoas. Queridos, há um mar de pessoas precisando da minha vida e da sua vida. Nós só temos essa vida, não temos outra. Daqui é para o céu. Amém, queridos? Vamos aproveitar ao máximo hoje, agora. Não perca tempo. Não dê à sua vida outro sentido ou outro significado a não ser o de adorar a Deus e servi-lo. Eram mais conservadores que os fariseus, considerando apenas a palavra escrita como sendo de Deus. Trabalhavam para preservar a autoridade da palavra escrita, especialmente os livros de Moisés. Negavam o envolvimento de Deus na vida cotidiana. Olha, que loucura. Jesus disse: eu vou estar com vocês todos os dias. Quem se lembra disso? Deus é um Deus relacional. Ele está conosco todos os dias. E graças a Deus por isso. Sabe por que a gente não foi consumido hoje pela manhã? Porque as misericórdias dele se renovam. A gente nem precisa pedir, já está garantido. Amanhã, quando você abrir o olho, quem é que vai abrir o olho amanhã? Deixa eu ver. Vai abrir? O céu é um lugar maravilhoso, mas só quando Deus chamar mesmo, não é? Então você vai abrir os seus olhos amanhã. Antes que você fale qualquer coisa,
a misericórdia dele já se renovou sobre a sua vida. Então, a cada manhã eu quero ser melhor do que o dia anterior. A cada manhã eu quero me separar mais para o Senhor. A cada manhã eu quero me encher mais das coisas do Senhor. A cada manhã eu quero pensar mais nas coisas de cima do que nas coisas de baixo. A cada manhã eu quero vencer a inveja, a incredulidade. Queridos, isto é verdade. É verdade. Isso acontecia no colégio apostólico. Teve uma vez que a mãe falou assim: Senhor, dá para colocar o meu filho à direita, um filho meu à sua direita e outro à sua esquerda? Aí Jesus falou assim: olha, isso não compete a mim, mas ao Pai. Isso aí está reservado a Ele. Os outros apóstolos ficaram com raiva e houve discussão entre eles. Quem já leu esse texto aí? Ah, todo mundo já leu. Então, nós precisamos entender que essas coisas são reais. Sabe o que é isso? É a nossa carne, é a nossa fragilidade. Ora, se o Adilson ama mais o Mateus, eu não tenho que ficar com raiva do Adilson porque ele ama mais o Mateus, abençoa o Mateus, investe no Mateus. Eu tenho que glorificar a Deus, agradecer a Deus porque o Mateus está recebendo cuidado, amor e atenção. Não é ficar com inveja, ou ficar, aí lá, o pastor só olha para A, só olha para B, só olha para C, só vai na casa de fulano para almoçar. Eu quero ir na sua casa, meu irmão. Eu quero, olha, de coração, eu quero ir na sua casa. E eu sou bom, não reparo nada. Eu não reparo nada. Ah, pastor, não vai na minha casa não, pastor, porque é assim, assim. Não, irmãos, olha, eu sou bom para isso, eu não reparo nada. Não reparo se está com calçado na porta, virado de cabeça para baixo, nada disso. Recentemente uma irmã falou comigo, pastor Mário, assim: pastor, nunca fui lá em casa. Eu falei assim: a irmã nunca me chamou? O dia que chamar eu vou. Igual o hino, quando se fizer a chamada, lá estarei. Agora, já pensou, nos nossos dias, eu chegar e falar assim: teve um casal aqui que eu fiz isso, que eu precisava conversar com eles. Aí eu falei: ó, vou almoçar com vocês hoje, né? Foi necessário. Convide o seu irmão para ir na sua casa, abençoe outras pessoas, faça com que a sua casa seja uma casa de bênçãos. E quando a gente vai fazendo isso, mais o amor vai crescendo, mais vamos crescendo em comunhão. Os saduceus acreditavam que não há qualquer penalidade ou recompensa depois da vida terrena. É terrível. Defendiam a crença de que a alma perecia com a morte. Saduceus estavam na frente do povo, era o sinédrio, julgavam. Os saduceus eram responsáveis pela manutenção do templo em Jerusalém e realizavam sacrifícios no templo. O principal método de adoração na antiga Israel. Eles eram religiosos por excelência, mas não tinham o Espírito de Deus, não tinham a verdade da palavra no coração. E nós precisamos, mais e mais, amar a palavra de Deus, sim, amar Jesus, amar o Espírito Santo, amar o Pai, porque eles são um só, e são eles que estão realizando o que nós temos visto aqui na nossa igreja. Deus tem feito muitas coisas e ainda vai fazer muito mais. Como identificar a inveja dentro do corpo de Cristo? Em primeiro lugar, queridos, observe o fruto. Observe o fruto, dá uma olhada no fruto. Não se impressione com a forma, não se impressione com a eloquência, não se impressione com nada disso. Observe o fruto. Aquela conversa, aquele bate-papo, rendeu um fruto de edificação na sua vida? Permaneça. Não rendeu, eu passei a manhã toda criticando, falando mal, e eu na verdade estou tomando veneno, e estou atraindo para a minha vida o que eu não quero.
e não está percebendo. E você acha que é só um comentário, e você acha que é só uma coisinha boba, que não tem nada a ver. Quem já ouviu essa expressão? Não tem nada a ver. Não caia nessa. Elogie, ajude, aproxime-se. Não deixe, observe o fruto. Então, qual foi o fruto daqueles religiosos? Eles prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Está lá no verso 18. Homens que estavam à frente do povo, mas não estavam guiados e orientados pela palavra de Deus. Estes falsos líderes estavam vendo o que os apóstolos estavam realizando no meio do povo, e movidos por muita inveja, fizeram de tudo para impedir o grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Atos 5:28 está escrito assim: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? De qual nome que eles estavam falando? Nome de Jesus, por meio de quem a lei foi escrita, ordenada. Foi ele que mandou escrever. E agora ele está sendo rejeitado por aqueles que se diziam defensores da lei. Eu acho muito legal João capítulo 8, quando Jesus vai dizer assim, vós tendes por pai o diabo. Vocês não têm nada de Abraão, vocês não têm nada de mim. Se vocês tivessem alguma coisa em mim, vocês amariam esse tempo. Vocês iam gostar do que vocês estão vendo. Abraão viu os meus dias e se alegrou. E vocês querem me matar. Esta é a obra do adversário: matar a comunhão, matar a missão, matar a adoração, matar o ensino, matar a igreja. Todos nós precisamos entender isso, irmãos. Precisamos criar ambientes seguros. A inveja daqueles homens tinha sua origem nos sinais, maravilhas e na alegria provocada no povo quando viam e ouviam o testemunho dos apóstolos. O povo estava recebendo o avivamento prometido. Jesus disse: olha, eu vou levar saúde e cura a vocês. Quando eu estiver no meio do povo, eu vou curar, eu vou fazer tudo por vocês. Tudo que Jesus prometeu no Antigo Testamento estava acontecendo, e aqueles homens não estavam enxergando. Eles estavam cheios de inveja. Eles estavam prendendo, eles estavam matando. Leiam comigo, verso 12 do capítulo 5. Vamos ler juntos. Vamos ler juntos. Os apóstolos faziam muitos milagres. Vamos juntos? Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo. E os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio a aumentar ainda mais o grupo. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras. Faziam isso para que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos... Vamos juntos? E todos eram curados. Sinais, maravilhas, prodígios, avivamento. Cego estava enxergando, coxo estava andando, mudo estava falando, surdo estava ouvindo. Os que tinham espíritos malignos estavam sendo libertos. E estes homens mandaram que se calasse, que não ensinasse mais no nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus tudo que se levantar contra a minha vida e a sua vida, meu irmão. Nós vamos continuar pregando o Evangelho, falando da graça de Cristo, testemunhando do que temos visto e ouvido. Nós não podemos parar. Não podemos parar. Precisamos avançar.
E precisamos que a nossa igreja esteja unida com um único pensamento, com um único sonho: ver esta cidade salva e liberta, curada, transformada. É para isso que Deus nos chamou. Não vamos perder tempo, irmãos, com tanta coisa que quer tomar o tempo que nós devemos dispensar para a graça de Deus. Mas toda essa inveja fez com que o Evangelho experimentasse o primeiro teletransporte. Queridos, aqueles homens atravessaram a parede. Eles estavam guardados com toda a segurança. Ninguém dormiu. Estava todo mundo lá no lugar certo e as portas bem trancadas. Não tinha por onde passar. Não tinha janela. Estava tudo lá. Onde eles estão? Estão aí dentro. Abre a porta. Tinha alguém lá dentro? Tinha, irmãos. O poder de Deus não mudou, irmãos. Não mudou. Uma igreja que está preparada para ver coisas grandes e firmes, ela vai ser imparável. Imparável. Nada para a igreja do Senhor. Nada. Não tem poder nem para paralisar a igreja, nem a sua vida. Meu irmão e minha irmã, ninguém pode paralisar o avivamento que Deus traz. Os inimigos do avivamento farão de tudo para calar as vozes que anunciam a verdade do céu na terra. Farão de tudo para que o nome de Jesus não seja anunciado. Vão ignorar os sinais e maravilhas que ocorrerão e perseguirão você e a mim. Vamos falar assim lá fora. Viu o que está acontecendo lá na igreja batista? Vocês viram lá? Lá é fácil, lá a porta é larga. É por isso que está acontecendo isso lá. Quando você ouvir isso lá fora, não rebata não. Sorria e fala assim: ora por nós. Seja humilde. Nós sabemos o que Deus está fazendo no nosso coração. Nós sabemos o que Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele já está fazendo algumas coisas. Amém, queridos? Ele já está fazendo, mas só que Ele vai fazer muito mais. E quando uma igreja começa a ser de verdade sal e luz numa cidade, prepara, tá? Fala para o vizinho aí, prepara. Prepara o coração, prepara. Vão tentar jogar você contra o seu irmão, vocês contra o pastor, vocês contra a liderança, vocês contra os líderes de célula, vocês contra o coral, vocês uns contra os outros, porque essa é a obra do adversário. Ele é o maior interessado em que a gente não tenha unidade, né, Zorimar? Em que a gente não tenha comunhão, em que a gente não tenha prazer. Queridos, coisa triste é quando uma igreja está em litígio e você chega na casa de Deus e você, com aquele lá eu não quero falar, aquele lá eu vou bloquear. Nunca bloqueie o seu irmão. Se ele te bloquear, busque-o, converse com ele, cura, fecha essa brecha, porque é enfermidade. Vocês estão rindo? Não bloqueie. Se bloquear o pastor, então perde a salvação. Se tem uma coisa que perde, nunca bloqueie o seu irmão. Em último lugar, queridos, os inimigos do avivamento não vão prevalecer. Eu vou repetir. Depois que eu repetir, aí vocês dão um aplauso bem forte. Um aplauso bem forte. Os inimigos do avivamento não vão prevalecer. Aleluia. Não vão. Não vão prevalecer. Glória a Deus. Tomou um susto, né? Vejam, queridos, para a gente celebrar com alegria. Mais de noite,
Repita comigo, mais de noite. Mais de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Os discípulos viram que os anjos abriram as portas. Mas os anjos fecharam a porta de tal maneira que eles não entenderam o que havia acontecido. Vocês se lembram quando Nabucodonosor teve um sonho e ele acabou desejando que os magos, astrólogos e tantos outros que lá estavam, os sábios, os magos, falassem o sonho e dessem a interpretação? Quem se lembra disso? O que eles disseram? Olha, rei, ninguém em nenhuma época pediu tal coisa de um mago, de um caldeu. Nunca ninguém pediu isso. Olha, isso que você está pedindo, só quem pode revelar são os deuses. Eles não estão aqui embaixo, estão em cima. Qual foi a atitude de Daniel, Azarias, Hananias e Misael? Qual foi a atitude deles? Vamos orar. Vamos orar. Porque Ele revela o oculto e o escondido. Vamos orar. Queridos, na minha vida e na vida da igreja, nada pode ser decidido por uma percepção humana, ou meramente fria e calculada de forma humana. Se Moisés agisse no seu braço, ele não conseguiria passar sequer 3 meses, 1 mês naquele deserto, porque todo dia o povo cobrava dele, todo dia, mesmo tendo visto tantos sinais e maravilhas. O povo estava sempre cobrando, era sempre incrédulo, era sempre difícil. Querem ver uma coisa? Quem aqui, depois que Arão fez o bezerro de ouro, quem aqui escolheria Arão para ser o sumo sacerdote do povo? Você escolheria? Quem escolheria? Mas Deus escolheu. Deus escolheu. Quem é que te escolheria? Mas Deus te escolheu. Domingo eu vou fazer uma pergunta que eu vou fazer agora para vocês. Quem vem quinta-feira tem esse. Então, para a mensagem de domingo de manhã. Você se casaria com você? Hein? Você se casaria com você? Estão rindo? Guarde isso aí no seu coração. Domingo a gente vai falar, subordinados ao tema Provérbios para a vida. Honre o seu matrimônio, honre o seu casamento. E uma das perguntas que eu vou fazer no domingo, estou fazendo a vocês hoje: você se casaria? Você casaria com você mesmo? Com o seu jeito de ser, sua forma de enxergar, com a sua fidelidade, com a sua honestidade? Você se casaria com você? Eu espero que você durma essa noite, porque eu estou sem dormir já há 1 semana. Eu quero repartir isso com vocês. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão. Será assim também na sua vida, meu irmão? Deus está nesse lugar, e Ele está para nos libertar dessa prisão de pecados e de coisas que a gente não quer fazer, não quer sentir, e a gente acaba vendo e vivendo estas coisas.
Por mais que o inimigo do avivamento tente calar as vozes usadas pelo Espírito Santo, jamais terá êxito, pois Deus está trabalhando para que todos os seus propósitos se cumpram. Jó 42:2 nos diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O avivamento está chegando, irmãos. Nenhum propósito de Deus, nenhum plano dele pode ser frustrado. Nosso papel aqui é preparar vocês para o que Deus vai derramar sobre a vida de vocês. Tiago escreveu, fique em pé, Tiago 3,16, e a gente encerra com esse texto. Vamos juntos? Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Eu vou repetir: pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Cuidemos para que não nos tornemos invejosos, orgulhosos, presunçosos, vaidosos ou soberbos, pois estas são as portas abertas para que todas as coisas ruins se interponham ao avivamento que Deus quer para mim e a sua vida, para a sua casa, para o seu ambiente de trabalho, nos seus relacionamentos. Deus trará coisas grandes e firmes sobre a minha vida, sobre a sua vida. O ministério que Deus me deu, o ministério que Deus te confiou, Ele tem o desejo de alcançar a cidade, e Ele quer fazer isso por meio de vidas avivadas, vidas que estão dispostas, vidas que estão disponíveis, vidas que querem que o nome dEle seja anunciado, o nome dEle seja proclamado, que a verdade do Evangelho seja pregada, que a gente fale mais sobre arrependimento, que a gente ensine mais sobre perdão de pecados, confissão de pecados, porque a vitória de Deus sobre a nossa vida está na nossa rendição total, incondicional. Feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Feche seus olhos agora. Decida mudar. Decida mudar. Decida elogiar mais. Decida agraciar mais. Decida dedicar-se mais aos outros, servir mais aos outros. Às vezes nós adoecemos, nem sabemos que somos nós mesmos que estamos bebendo veneno. Quando a gente critica, quando a gente desdenha, quando a gente zomba, quando a gente deixa que esses males venham sobre a nossa vida, pensamento, e a gente acaba falando muitas coisas. De uma árvore boa, frutos bons virão. De árvores más, virão frutos maus. Não há como ter comunhão com Deus e comunhão com as trevas. Que Deus cuide da nossa mente e do nosso coração, e que a gente caminhe na direção certa, na direção do Senhor.